Empréstimo compulsório. Em 6 de julho de 1964, foi publicada a súmula 418 do STF, a qual preconizava que o empréstimo compulsório não é tributo e sua arrecadação não está sujeita à exigência constitucional da prévia autorização orçamentária. O entendimento da Corte Suprema nos precedentes que deram origem à mencionada súmula era no sentido de que se tratava de um contrato forçado entre o poder público e o contribuinte. Ou seja, empréstimo compulsório consiste na tomada compulsória de certa quantidade de dinheiro pelo Estado ao contribuinte, a título de empréstimo a ser resgatado em determinado prazo estabelecido por lei. A União Federal tem autorização mediante lei, podendo instituir empréstimos compulsórios, ou seja, o cidadão será obrigado a emprestar dinheiro ao poder público. Porém, somente acontece em decorrência de calamidade, guerra externa ou casos de caráter urgente e de relevante interesse nacional. A calamidade deve ser um âmbito nacional, considerando fenômenos da natureza. A ocorrência destes fenômenos não são consideráveis em municípios e estados. Em razão disso, podemos citar o exemplo do rompimento da barragem em Mariana, que atingiu apenas estados, se tornando tragédia regional. Por este motivo, o empréstimo compulsório não se adequaria a esta situação. Os empréstimos compulsórios no Brasil. Em nosso ordenamento jurídico, verifique-se a instituição em diversas oportunidades de empréstimos compulsórios. Identificaremos adiante alguns exemplos e seus desdobramentos. Empréstimos compulsórios sobre combustíveis e aquisição de veículos automotores. O Decreto-Lei 2288/de 1976 instituiu em seu artigo 10º e seguintes o empréstimo compulsório sobre combustíveis, em como o empréstimo compulsório na aquisição de veículos automotores, tendo por objetivo a absorção temporária de excesso de poder aquisitivo. A sua restituição estava previsto no último dia do terceiro ano posterior ao da sua instituição, mediante o resgate de cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Nota-se que seu fundamento de validade era a Constituição de 1967, com a redação dada pela Emenda Constitucional 1 de 1969. O Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade em sua formação plenária, por intermédio da RE 121.336. O considerou inconstitucional, pois, notadamente, em virtude da forma de devolução do empréstimo, cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Em virtude desta declaração de inconstitucionalidade, foi editada a Resolução 50 do Senado, de 9 de outubro de 1995, a qual suspendeu a eficácia do enunciado prescritivo, contemplado no artigo 10º do Decreto-Lei 2288 de 1986, que previa a cobrança de empréstimo compulsório na aquisição de veículos automotores. O pretório excelso também analisou, em sua formação plenária, a constitucionalidade do empréstimo compulsório na aquisição de combustíveis, nos autos do RE 175.385, considerando-a inconstitucional. O fundamento para a declaração da inconstitucionalidade foi o análogo ao empréstimo compulsório sobre a aquisição de combustíveis, a restituição fixada em cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Conclusão: os empréstimos compulsórios surgem como alternativa para caso o governo precise atender às despesas extraordinárias nos casos previstos no artigo 148, que diz: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Assim,
não evitaria uma maior onerosidade aos cofres públicos, pois, como são despesas quase que imprevisíveis e muitas vezes com valores exorbitantes, poderia prejudicar o orçamento anual do Estado.